Vamos mergulhar numa história que, olha, mesmo depois de mais de um século, continua a ecoar. É uma narrativa que mistura a fé, um mistério enorme e, claro, muita controvérsia. Tudo começou num cantinho bem remoto de Portugal e acabou abalando o mundo. Agora, imagina a cena, um único dia, bem chuvoso, lá em 1917. Agora, imagina 70 mil pessoas. Isso mesmo, 70 mil. Crentes, céticos, curiosos, todo mundo reunido num campo. Todos eles foram até lá para testemunhar o milagre que tinha sido prometido, e estavam todos olhando para o céu, esperando por um sinal. E sabe o que é mais fascinante? Essa descrição não é de um fiel, não. São as palavras de Avelino de Almeida, um jornalista bem cético do maior jornal anticlerical de Portugal na época. Ele foi para Fátima para desmascarar o que ele achava que era uma fraude, mas acabou documentando um evento que, simplesmente, desafiava qualquer explicação lógica. E isso nos leva à pergunta central de tudo isso. Como é que três crianças pastoras, em grande parte analfabetas, deram início a um fenômeno global que iria desafiar a ciência, a política e a fé por mais de 100 anos? Para a gente entender a resposta, não tem jeito. A gente precisa voltar do clímax da história lá para o seu humilde comecinho. Então, vamos voltar no tempo direto para 1917. Porque para entender a mensagem de Fátima, primeiro é fundamental a gente entender o mundo que recebeu essa mensagem. O cenário era bem sombrio. A Primeira Guerra Mundial estava sangrando a Europa, e em Portugal a tensão era quase palpável. A Primeira República, que tinha acabado de ser instaurada, era agressivamente anticlerical. Tinha até o objetivo declarado de extinguir o catolicismo em 2 gerações. Eles confiscavam bens da igreja, expulsavam ordens religiosas. É nesse clima de hostilidade que a notícia de uma aparição celestial se tornaria, digamos, politicamente explosiva. Mas bem longe de toda essa agitação mundial e nacional, numa aldeia remota chamada Aljustrel, 3 crianças viviam uma vida simples, de agricultura, de pastoreio, uma vida pobre, rural e muito religiosa, completamente à margem dos centros de poder. E aqui estão os nossos protagonistas. A Lúcia dos Santos, a mais velha, era a líder, a principal mensageira. Ela via, ouvia e conversava com a aparição. O primo dela, Francisco Marto, era o contemplativo, o mais quieto, ele só conseguia ver. E a irmã dele, a pequena Jacinta Marto, era empática, a mais compassiva. Ela via e ouvia. 3 personalidades bem diferentes, cada uma com um papel único nessa história toda. Os eventos principais aconteceram ao longo de 6 meses, sempre no dia 13. E a cada encontro, a mensagem ficava mais complexa, mais urgente e, claro, atraía cada vez mais gente. Essa linha do tempo mostra bem a escalada dos acontecimentos. Começa em maio com um pacto. Em junho, a coisa fica mais sombria com uma profecia pessoal, a de que Francisco e Jacinta morreriam cedo. Julho traz o coração do mistério, o famoso grande segredo. Em agosto, o drama aumenta com o sequestro das crianças pelas autoridades. Em setembro, a atenção do público explode, já são 30 mil pessoas vendo fenômenos estranhos. E tudo isso leva ao grande final, em 13 de outubro, com o milagre prometido. O segredo que foi revelado em julho é o ponto central de tudo, e ele veio em 3 partes. A primeira é uma visão aterrorizante do inferno. A segunda, um pedido profético, a consagração da Rússia a Deus, para evitar que o país espalhasse seus erros. Basicamente, o ateísmo comunista pelo mundo, o que causaria guerras e perseguições. E a terceira parte, a visão de um futuro papa, um bispo de branco, sendo assassinado. Era uma mensagem que falava diretamente com os maiores medos do século XX. A reação das autoridades da época foi imediata e bem hostil. O administrador local, um homem chamado Arthur de Oliveira Santos, sequestrou as crianças. Elas foram presas e interrogadas de forma brutal. Chegaram a ameaçar que iam jogar os 3 em azeite fervendo se eles não contassem o segredo. Mas eles não contaram. A força psicológica dessas 3 crianças diante de uma ameaça dessas foi um fator chave que deu muita credibilidade para elas. E isso nos traz de volta àquele evento impressionante de 13 de outubro. Vamos analisar mais de perto o que aconteceu naquele dia e as tentativas de explicar o que parecia inexplicável. Então, de um lado, a gente tem o que as testemunhas relataram. O sol virou um disco prateado, que girava, que jogava luzes coloridas em tudo, antes de dançar e parecer que ia cair em cima da terra. Do outro lado, vem as tentativas de explicação científica.
Fenômenos atmosféricos, distorção da retina de tanto olhar para o sol, ou até mesmo histeria coletiva. Só que tem um detalhe que desafia todas essas teorias. A multidão estava encharcada de chuva, e todo mundo relatou que as roupas e o chão ficaram, de repente, completamente secos. E aí? Bom, e o que aconteceu depois que as aparições terminaram? Como é que um evento popular, ali do povo, se transformou numa instituição reconhecida mundialmente pela Igreja Católica? A mensagem teve um custo pessoal altíssimo. Como tinha sido profetizado, o Francisco e a Jacinta morreram pouco tempo depois, vítimas da pandemia de gripe espanhola. Já a Lúcia viveu até os 97 anos, com a missão de guardar e explicar a mensagem. A Igreja Católica, por sua vez, não teve pressa nenhuma. Começou uma investigação super detalhada que durou 13 anos para avaliar se tudo aquilo era autêntico ou não. E, finalmente, exatos 13 anos depois do Milagre do Sol, veio o veredito. Em 13 de outubro de 1930, o bispo de Leiria declarou as aparições como dignas de crédito. Foi nesse momento que Fátima deixou de ser um evento popular local e se tornou um fenômeno de fé global, com o selo oficial de aprovação. Mas a história não acaba aí, não. O legado de Fátima, especialmente o controverso Terceiro Segredo, continuou a gerar debates acalorados durante todo o século XX e também no século XXI. Esse terceiro segredo ficou escondido até o ano 2000. A versão oficial do Vaticano diz que ele é um símbolo da perseguição que a Igreja sofreu no século XX e que o ponto alto disso foi a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II. Mas existe uma teoria muito influente que diz que ficou faltando um pedaço. Que um segundo texto foi suprimido, um texto que não falaria de perseguição de fora, mas de uma crise de fé dentro da própria Igreja. A coisa muda de figura, né? E esse ponto é crucial. A ideia de que a mensagem de Fátima ainda vale não vem só de teorias alternativas. Em 2010, o próprio Papa Bento XVI declarou o seguinte: enganam-se aqueles que pensam que a missão profética de Fátima está concluída. Isso dá a entender que, mesmo nos mais altos escalões da Igreja, a mensagem é vista como algo contínuo, que ainda pode se aplicar a eventos futuros. O que nos deixa com uma última pergunta, para pensar. Fátima é um capítulo fechado da história, uma relíquia do século passado? Ou será que a sua mensagem final, a mais importante de todas, ainda está para acontecer? A resposta, talvez, continue sendo uma questão de fé, de história e de muito mistério.